Estamos começando mais um Chega Junto, nossa segunda temporada já tá no ar. E é muito bom poder contar com a sua companhia aí ao longo de todo esse ano de 2026, que eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui sempre convidados especiais com histórias inspiradoras. Hoje o nosso Chega Junto ele vai atravessar as fronteiras, conectar culturas e falar da força da música latina do Brasil. Isso mesmo, a nossa convidada é a Yane Meirelles, ela que carrega a comunicação, a poesia e a produção cultural como extensão da própria identidade. Ela é jornalista, comunicadora, poetisa e produtora cultural. Olha que maravilha! Ela construiu sua trajetória unindo paixão pela cultura latina, os negócios criativos e a expressão artística. Seja muito bem-vinda, Yane. Obrigado pela tua presença. Você está muito bonita hoje, toda de azul, combinando com o nosso Chegar Junto. Exatamente, eu usei azul em homenagem ao Chegar Junto, que é muito uma cor que me atrai, não. Ah, velho. Por isso que eu achei estranho. Você que é garantido ali, defende até debaixo d'água, veio de azul. Garantido vermelho, mas homenagem ao Chegar Junto, a você, que é uma pessoa que eu estimo muito, adaptei ao azul. Muito obrigado pela parte que me toca. Tá tudo bem com você? Tá ótimo. Bora começar a nossa entrevista, então? Vamos sim. Então, bora que bora. Yane, a tua relação com a cultura latina, ela vem de muito tempo, né? Porque é verdade que você cresceu ouvindo cantores como Thalía, Ricky Martin, Shakira. Eu queria que você voltasse no tempo e lembrasse essa época. Você sempre foi apaixonada por esse estilo musical ao ponto de ouvir esses cantores, ou foi algo que você descobriu quando ouviu alguém ouvindo essas músicas? Bom, desde criança, né, eu assistia as novelas latinas, de Thalía principalmente, e aquele idioma, quando tocava as músicas, nos intervalos, as músicas de abertura, aquilo me encantava. Meu Deus, que idioma lindo. E, então, quando criança, eu pouco escutava músicas infantis. Eu escutava músicas de Thalía, de Shakira. É mesmo, Yane? Sim. Xuxa, Angélica, Eliana, nunca na tua vida. Tanto que eu não sei nenhuma música delas de cor. Caramba, então você se encantou assistindo novelas latinas. Sim, Maria do Bairro, Marimar, essas novelas. Que até hoje estão aí, né? Sim. Pra todo mundo que quiser assistir. E ali você percebeu que, tem uma língua diferente, essa música eu vou começar a ouvir mais. E se apaixonou. Foi isso que aconteceu. Eu comecei a pesquisar mais e comecei virei fã de Shakira. Shakira fez parte da minha vida toda, da minha trajetória. Teve um momento da minha vida muito delicado, que foi quase uma depressão. E as músicas da Shakira, eu falo isso para poucas pessoas, foram coisas que trouxeram, assim, eu escutava e ficava muito bem, me ajudaram em parte da minha vida, assim, as músicas da Shakira. É mesmo? Sim. Que legal, Yane. E aí você, naquela época, quando criança ainda, começou a ouvir, eu acho que a tua família aqui ficou, essa menina aí tá ouvindo uma música diferente. Você sempre foi uma pessoa, você sempre foi comunicadora desde cedo, né? Porque você já era uma criança assistindo novelas, você já se interessava por essa área, então desde muito pequena, né? Desde pequena, e me ajudou também a desenvolver o idioma, porque eu criança ficava traduzindo, repetindo as palavras, e minha família, como você citou, é uma família evangélica. Dentro de casa eu não podia estar ouvindo músicas que não fossem evangélicas. E aí, como é que você se virava, então? E eu escutava, né, escondido, mas porque minha mãe pegava muito no pé pra não ficar ouvindo esse tipo de música por lá. Mas eu quebrava paradigmas. A paixão falou mais alto. Lógico, um idioma que me apaixonei criança, isso com 6, 7 anos de idade. Mas peraí, então você não assistia novela dublada, era na língua original? Não, na verdade, as novelas que passam, não sei se pode falar aqui no SBT, elas são dubladas, né? Só que, assim, elas usam muito a musicalidade, tanto no meio de uma cena, em outra, no início das novelas. E eu ficava pesquisando e acabava que eu me apaixonava pela novela, também em ver as cidades, né, que se passavam, como algumas cidades do México, por serem novelas mexicanas. Que legal, cara. Então não era o diálogo em si, porque era dublado, eram as músicas nos intervalos entre uma fala e outra. Exatamente. Que porque curioso. Eu não tinha muito acesso à internet, né? Então o momento que eu podia escutar e estar mais próximo dessas músicas era assistindo as novelas. Que legal. E aí os anos foram se passando, você acabou meio que entrando na área da comunicação de uma maneira geral. Você se tornou jornalista, né? Hoje é uma baita comunicadora, poetisa e produtora cultural. Foi na época de adolescente que você meio que descobriu que queria, de fato, viver de comunicação? Fazer comunicação? Sobreviver de comunicação, fazer comunicação foi desde da minha passagem da infância para a adolescência. Eu já sabia que eu queria ser uma comunicadora
que eu queria trabalhar com aquilo. Eu me apaixonei por jornalismo, mas não pelo jornalismo falado, e sim pela escrita. Eu amo escrever, eu gosto muito de criar textos assim que inspirem novas ideias. Então isso foi me fascinando, foi aí que eu me descobri, mas isso foi ainda na infância. Que legal, Yane. E você falou uma coisa interessante, eu sou apaixonada por escrever, algo que hoje em dia a galera tá habituada a digitar, né? Inclusive outro dia eu tava até comentando numa roda de amigos que eu acho que, não sei o que a gente foi assinar, e aí uma pessoa que tava do meu lado falou assim, poxa, mas eu tô perdendo até o hábito de escrever, porque eu tô acostumado a digitar. Olha que curioso, né? E você pratica a escrita até hoje, compondo seus poemas. Isso, até hoje. A escrita faz parte da minha vida. O meu primeiro trabalho que eu me lembro da vida foi escrevendo, né? Dentro de uma rádio que fazia conteúdos. Eu era adolescente, tinha uns 16 anos, fazia conteúdos sobre a Amazônia e eu escrevia pequenos textos. Foi meu primeiro trabalho, que foi um estágio. E desde lá a escrita faz parte da minha vida, é minha grande paixão. Minha primeira tatuagem é referência à escrita, que é uma máquina de datilografar que eu tenho. Tem como mostrar pra gente aí? Acho que tem, né? Olha só, dá pra mostrar? Daí, olha só, a gente tá vendo ali. Olha que legal. Inclusive aqui no nosso cenário a gente tem uma também aqui atrás, eu não sei se você percebeu. Ah, ainda não tinha visto. Olha só, uma máquina tá aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui, ó. A gente usa como cenário, é uma máquina de datilografia, de escrever, né? Que hoje em dia ninguém tem mais o hábito de... Enfim, mas olha que legal, eu percebo que quando você fala em escrita, em comunicação, tu fala com uma energia, com uma alegria, com um brilho nos olhos mesmo. Porque é uma coisa que faz parte da minha vida e eu amo muito. E quando a gente fala de alguma coisa que a gente ama, a gente, com certeza, né? Transcende, sai nos olhos da gente. E você já teve um poema, né? Que foi publicado, não é isso? Eu tenho uns 3 poemas publicados, né? Em obras nacionais, juntamente com outros autores. E o mais recente se chama Cunhamporanga Encarnada, que é homenagem à Cunhamporanga do Boi Garantido. Você entregou para ela teve acesso a esse poema? Como é que foi isso? Bom, ele foi publicado num livro que foi lançado na Bienal da Bahia. Olha só! A editora enviou o livro para mim e o livro eu entreguei a ela. Que legal, ela deve ter ficado emocionada. Isabelle Nogueira. Foi para Isabelle Nogueira? Isabelle Nogueira. Que legal, Yane. Você lembra um trechinho do poema? Eu lembro o poema. Eu posso falar um pouquinho? Por favor. Começa assim. Com bramido forte, raça e vigor, cabelos longos, negros e acetinados, a mais bela da tribo chegou. Linda, guerreira, brava, corajosa, seu olhar penetrante seduz. Pele vermelha marcada pelo Guaraci, arco e flecha nas mãos, põe-se destemida. E para saber o final, pode ir lá no meu Instagram. Caracas, e ó, não só a energia que ela colocou no poema, mas a voz, porque você também trabalha como locutora, né, Yane? Sim, também faço locução. É um outro lado teu de jornalismo ali, comunicação, tá meio que tudo envolvido, você também faz locução, não é isso? Faço sim, fazia para uma rádio daqui do Amazonas, né, reportagem, matérias externas, e voltei recentemente, continuo sendo locutora. Que legal, cara. A comunicação sempre, quando não adianta, né, quando entra na veia da gente, não tem como a gente abandonar, né? Olha que legal. Agora, quero mandar um abraço para Isabelle Nogueira, que deve ter ficado emocionadíssima quando recebeu esse poema da nossa Yane. Teu Instagram tá lá, ele completo, então, para quem quiser. Tá, lá nos destaques, né, tem a parte só dos meus poemas que foram publicados, estão todos lá. Inclusive, tem Isabelle Nogueira mostrando, declamando também ele lá. Que legal! Olha que bacana, eu acho que isso deve ter sido um baita orgulho para ti, né? Muito. Ela declamando. Tanto por ter ele publicado, né, no evento de grande proporção, como foi a Bienal da Bahia, e também pelo reconhecimento dela, da Isabelle Nogueira, que foi a inspiração no momento que eu criei o poema. Olha só, a gente já foi para um outro assunto aqui. Já que ela é comunicadora, a gente falou da parte escrita, mas a gente vai já voltar a falar das conexões latinas. Tem algum outro que você está preparando assim, que em breve você vai lançar? Na verdade, eu quero lançar uma obra toda minha, né? Porque eu lancei todos os meus 3 poemas que foram publicados foram junto com outros artistas nacionais, não daqui do Amazonas, e eu pretendo lançar uma obra só, uma coletânea só minha. Olha que legal, tá nos teus planos para esse ano de 2026 tirar do papel esse projeto. Tá, o mais breve possível, já tá tudo pronto, os conteúdos, só falta mesmo colocar para rodar. E quando rodar e de fato o projeto vir a acontecer, por favor me chame que eu quero te prestigiar. Com certeza. Show de bola. Yane, voltando a falar aqui do nosso tema de hoje, que é Conexões Latina, Cultura e Música no Brasil. A Yane, que é produtora cultural, a gente vai já chegar lá nessa parte onde ela produziu várias festas, né, temáticas da cultura latina, inclusive abriu uma casa de show, não é? Sim. Que durante o ano passado ficou uma temporada aí
funcionando, que foi o Bichota House, né? Vamos já falar desse teu lado empreendedora. Foi teu primeiro trabalho como empreendedora, né? Que você já tinha uma ideia na cabeça e aí tirou do papel, né? Mas daqui a pouco você fala pra mim, porque você vivenciou, Yane, a cultura latina ali de forma muito prática. Você viajou pra Colômbia, né? Venezuela, e ali naquele momento, eu imagino que quando você pisou a primeira vez naquele país, você deve ter ficado muito emocionada, né? Porque, pô, tá vivenciando de perto a cultura deles. Tanto que você vivenciou algumas experiências lá e que você trouxe muito do que você via lá para as suas festas aqui que você produziu em Manaus, né? Exatamente. Quando eu pisei na Colômbia, mas com esse que foi em Medellín, né? Que eu já tinha visitado antes a Colômbia, mas não com esse olhar de produtora cultural. Fui para me divertir porque é um país que eu sempre gostei. A cidade de Cartagena, que foi a primeira que eu conheci lá, era uma cidade que eu já me encantava por fotos e história que eu lia. Mas quando eu pisei em Medellín, eu já me senti com ar de pertencimento daquele local por conta do meu amor pelo reggaeton. E lá é considerado a nova capital do reggaeton. É mesmo? A nova, porque, se eu não me engano, se não me foge a memória, foi em Porto Rico que o reggaeton iniciou e se expandiu, mas é considerado a nova cidade é Medellín. E a gente sente muito isso. A gente que curte a música, quando chega lá, já sente essa atmosfera. Eu me senti... sabe, quando a gente tem um pertencimento, quando a gente está num ambiente que não é nosso, mas chega, você se sente parte daquilo, foi como eu me senti lá. Que legal, E muito do que eu vivenciei, como você falou, eu trouxe para minhas festas que eu fiz aqui em Manaus. Pois é, vamos logo então falar do Bichota House. Como é que nasceu a ideia de você ser dona de uma casa de show latina? E qual foi a maior dificuldade que você encontrou em produzir esses eventos, né, essa cultura latina aqui, fora do eixo tradicional? Bom, como eu me encontrei para virar uma produtora de festa latina. A princípio eu não queria nada disso, porque eu trabalhava numa empresa como redatora e escrever o que eu amo. Eu trabalhava como redatora em marketing, mas quando eu saí de lá, eu percebi que mesmo eu trabalhando no que eu amava, faltava alguma coisa que me completasse, que me deixasse 100% completa profissionalmente. E eu vi que como essa cultura latina, a música fazem parte do meu dia a dia, eu falei, por que não? Isso talvez me complete. E foi quando eu viajei, né? Assim que eu saí do meu antigo trabalho, eu viajei. Uhum. E eu fui em muitas festas grandes em Medellín, porque eu amo reggaeton, em boates, casas de show e também festas de rua. E eu trouxe muita do que eles fazem lá, daquela atmosfera, dos ritmos, daquela pegada, eu trouxe pra cá. Não trouxe direto pra Bichota House, como você falou, trouxe na minha cabeça. Aí que surgiu a ideia do Bichota. Ou seja, você viu os projetos acontecendo lá e você teve que adaptar para a nossa realidade aqui, né, em todos os sentidos, mas sem perder a originalidade. E aí pensou em abrir uma casa específica, né, para essa temática, que foi o Bichota House. Exatamente. Em Manaus tem muitas casas latinas boas que eu frequento, que eu gosto muito. E eu quis trazer algo que eu vi lá, junto com o que eu espero também de uma casa latina, e criei o Bichota House. E quando eu falo que eu trouxe as tendências de lá, não é só tendência de festa de música, é de espaço, de ambiente, de ornamentação. É tudo um pouquinho de cada que eu vi, eu apliquei no Bichota House. E foram grandes festas que você produziu ali na temporada que ele esteve em funcionamento, né, Yane? Toda semana tinha uma campanha diferente, né? Você levava a cada edição... dava literalmente oportunidade para cantores aqui que ninguém nem conhecia, você abrir um espação lá para eles, né? E sucesso de público também que a casa teve, não foi? Exatamente. E o Bichota House, além de trazer a tendência de fora, também abriu espaço para artistas que estava tendo pouco espaço, digamos que não que eles não estivessem aqui. Que aqui tem um mercado muito grande dessa de festa latina, mas que tivessem pouco espaço e eles se apresentaram. Dara DK é uma artista que nasceu no Bichota House praticamente, e é isso. Que legal. Isso aqui é importante, visão de empreendedora, né, e ao mesmo tempo de dar oportunidade para aquelas pessoas que nunca tiveram, né, de cantar em outras casas. E o projeto do Bichota, a primeira temporada foi concluída. Existe algum projeto futuro aí relacionado a isso que você queira adiantar pra gente? Esse ano tá cheio de novidades, de projetos. Vai continuar com o Bichota House, que o Bichota é minha identidade, meu nome. Que legal, Yane. Que Bichota, pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês. Pois é verdade, eu já ia chegar lá. O que significa Bichota, pra quem não tá entendendo? Bichota foi uma nomenclatura, um termo criado pela cantora colombiana Karol G para mulheres empoderadas, aquelas mulheres que fazem tudo por si, são donas de si, dona do seu próprio negócio.
Então, eu falei, por que não? Porque a ideia do Bichota, a princípio, Sim. era o empoderamento feminino. As mulheres que estavam passando por alguma coisa, autoestima baixa, chegassem lá no ambiente e se sentissem valorizadas, se sentissem felizes. Por isso que Bichota House. Porque é para empoderar não só as mulheres, como os homens também são todos bem-vindos nas minhas festas, mas a princípio a ideia seria o empoderamento feminino. E todas elas se sentiam assim, quando chegavam lá, né? Se sentiam lá, é alta astral. E Yane tinha toda uma decoração, né, voltada para mulher, de uma forma geral. Os homens também podiam frequentar, mas era tudo muito rosa, tinha frases ali que realmente elevavam a autoestima delas, né? Sim, porque a Carol G, né, que é a cantora que criou essa nomenclatura, ela trabalha muito empoderamento feminino, então a identidade visual é a identidade visual dela. Ela tem essa pegada rosa, aquelas frases de empoderamento são frases das músicas dela que trazem esse empoderamento feminino também. Então era tudo baseado nisso. Ô Yane, voltando a falar da parte escrita, né, porque você é uma mulher apaixonada por escrever, o que a escrita representa para você e como é que ela dialoga com a música que você gosta muito e a cultura latina de uma maneira geral? Uma se complementa à outra? Como você falou, uma complementa a outra. Uma não anula a outra e sim uma ajuda a outra a ter mais força. E ela te faz ter mais criatividade na hora de escrever? Tem algumas músicas, eu danço bachata. Eu não sou uma dançarina profissional, mas danço. Você dança bachata? Bachata, que é Vamos tirar essa mesa aqui daqui a pouco pra você fazer um show pra gente. Então... Vai no Instagram dela que deve ter alguma coisa lá relacionada a isso. Então, a bachata são músicas muito românticas, sabe? Que trazem umas letras muito fortes ligadas ao amor. Então, essas músicas, quando eu tô escutando e dançando, elas me inspiram. Então, muitos poemas agora, os mais recentes que eu criei, foi escutando bachata. Porque eu escuto a música, ouço a música, eu imagino uma cena romântica daquela música e essa cena romântica da minha cabeça acaba me inspirando para escrever um poema. Então, um é ligado ao outro. Que curioso, que legal. Preciso confessar aqui uma situação que a gente já se encontrou algumas vezes lá no La Finca, né? Que é uma casa de show muito conceituada aqui em Manaus, que realmente abre as portas também para a cultura latina. É uma das mais tradicionais, né, Yane? A mais tradicional, tem mais de 18 anos. E lá eu quero mandar um abraço pro seu Jorge, que sempre me recebeu bem, que é o proprietário de lá. Ele é um ambiente muito bom, muito familiar. E quando eu comecei a frequentar festas latinas, foi lá. Que legal, olha, vamos oportunamente chamar o seu Jorge, né, para que ele possa vir aqui contar um pouco da história do La Finca, que é a mais tradicional e realmente um ambiente acolhedor, familiar, é mesmo. Muito, muito legal mesmo. Yane, voltando a falar da questão de produtora cultural, a gente sabe que nós vivemos numa cidade aqui em Manaus que é dificílima de, muitas das vezes, os artistas terem oportunidades, né, de mostrarem o seu talento. Por isso que a gente abre esse espaço aqui para trazer sempre artistas, para que eles possam se expressar, cantar. Para quem pretende trabalhar com música, especificamente nessa área, músicas latinas, aqui em Manaus, você que já está aí na estrada há algum tempo, qual é o conselho que você dá para aquela pessoa que pretende começar a explorar mais essa área? A que pretende trabalhar com música latina, né? Música não latina, como produção. A cultura latina de uma maneira geral. Bom, primeiro é conhecer pessoas, network, né? Que já estejam nessa área, conversar. E eu creio que muitas casas latinas têm as portas abertas também para artistas que estão começando agora. Então, você pode mandar uma mensagem no Instagram deles, conversar com alguém que já esteja no... Te procurar também. Me procurar, que eu também posso indicar. Exatamente. Sim. E é só começar. Começou, só para se quiser. O espaço tem. É dar o primeiro passo, Dar o primeiro passo. Uma das coisas que eu mais admiro em você, Yane, é a tua ousadia. Você é uma mulher muito corajosa. Você não hesita daquilo que você acredita. Eu lembro da primeira vez, há mais de um ano atrás, quando você me apresentou a ideia do Bichota, e eu falei, a ideia realmente, o conceito é bom. E quando não demorou muito, você já tinha alugado o lugar, feito a identidade visual e chegou para mim o convite para ir para a inauguração do negócio. E eu fiquei muito feliz quando eu fui lá e vi tudo aquilo muito bem produzido, todo mundo realmente feliz. Eu sou de poucos hábitos externos, viu? Mas fiz questão de ir lá te prestigiar e realmente... Tem tudo para agora nessa segunda temporada que você está planejando aí, de dar mais certo ainda. Exatamente, como diz um versículo bíblico, né? A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E o que vem por aí, o que espera por esse ano é uma coisa grandiosa.
Mas vai ficar no segredo por enquanto. Né? É bom a gente só começar a contar quando já tiver quase tudo não, quando tiver tudo certo, né? Deixa aí um pouquinho de curiosidade para o que vem por aí. Yane, eu quero te agradecer muito pela tua presença hoje aqui no nosso Chega Junto. Deixar o espaço aberto para que quando você voltar a produzir essas festas latinas, para que você nos indique atrações musicais para que passem aqui pelo palco do nosso Chega Junto. Ô Yane, foi bom para você participar do Chega Junto hoje? Foi maravilhoso, me senti em casa. Essa é a ideia, que todo mundo se sinta em casa, por isso o nome, não é só chegar junto. Obrigado pela tua presença, volte mais vezes. Vamos programar para você, quem sabe, trazer alguma atração latina aqui numa outra oportunidade? Vamos sim, vou trazer um desses que foram lançados lá no Bichota House. Boa ideia, vou esperar, hein? Vou te cobrar isso aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia. Você pode compartilhar esse nosso conteúdo com todos os seus seguidores. E semana que vem eu te espero com mais um entrevistado aqui no nosso Chega Junto. E você, é claro, vai ser sempre o nosso convidado mais que especial. Valeu!